Tempo comum, 18ª semana, sexta-feira. Tema 53. O amor e a cruz. Pontos a meditar. 1. A maior demonstração de amor. 2. O sentido e os frutos da dor. 3. Sacrifícios procurados voluntariamente. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Um dia Jesus chamou os seus discípulos e estes, deixando tudo, seguiram-no. Passaram a acompanhar o Mestre pelos caminhos da Palestina, percorrendo cidades e aldeias, compartilhando com ele alegrias, fadigas, fome, cansaço. Houve ocasiões em que expuseram a vida e a honra por Jesus, mas essa companhia, pouco a pouco, foi se convertendo num seguimento interior, dando lugar a uma transformação das suas almas. Era um seguimento mais profundo, que requeria algo mais do que o desprendimento ou mesmo o abandono efetivo da casa, do lar, da família, dos bens. Assim manifestou o Senhor, como lemos no Evangelho da missa de hoje. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo significa renunciar a ser o centro de si mesmo. O único centro do verdadeiro discípulo só pode ser Cristo, a quem se dirigem constantemente os seus pensamentos, anseios e afazeres cotidianos, que se convertem numa verdadeira oferenda ao Senhor. Tomar a cruz significa que se está disposto a morrer. Aquele que abraça o madeiro e o coloca sobre os seus ombros aceita plenamente o seu destino. Sabe que sua vida terminará nessa cruz. Toma uma decisão inabalável de imitar o Senhor até o fim, sem limite algum. Propõe-se identificar a sua vontade com a de Cristo, mesmo que isso signifique acompanhá-lo até o Calvário. Temos de considerar frequentemente que a paixão e a morte na cruz são a máxima expressão de entrega de Cristo ao Pai e do seu amor por nós. Certamente, o menor ato de amor de Jesus Cristo, a mais pequena das suas obras, já desde menino, tinha um valor meritório infinito para obter para todos os homens a graça da redenção, a vida eterna e todas as ajudas necessárias para alcançarem. Mas apesar disso, o Senhor quis sofrer todos os horrores da paixão e da morte na cruz para nos mostrar quanto amava o Pai, quanto nos amava a cada um de nós. O Espírito Santo deixou-nos escrito por meio de São João que Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Jesus entregou voluntariamente a sua vida por amor de nós, pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, e manifestou aos seus discípulos toda a urgência com que desejava fazê-lo. Tenho de receber um batismo, e como me sinto ansioso até que se cumpra. Jesus Cristo revela as ânsias irreprimíveis com que desejava entregar a sua vida por amor. E se queremos segui-lo, não já externamente, mas profundamente, identificando-nos com ele, como é que podemos rejeitar a cruz, o sacrifício que está
tão intimamente relacionado com o amor e com a entrega? Seguir o Senhor de perto, levar-nos à abnegação mais completa, à plenitude do amor, à alegria mais intensa. A abnegação limpa, purifica, clarifica e diviniza a alma. Ter a cruz é ter a alegria, é ter-te a ti, Senhor. 2. Conta-se de uma alma santa que, ao ver como todos os acontecimentos lhe eram contrários e que a uma prova se sucedia outra e a uma calamidade um desastre ainda maior, voltou-se com ternura para o Senhor e perguntou-lhe: Mas, Senhor, que foi que te fiz? E ouviu no seu coração estas palavras: Amaste-me. E encheu-se de uma grande paz e alegria. Na nossa vida teremos penas, como todos os homens. Se vierem contradições, fica certo de que são uma prova do amor de Pai que o Senhor tem por ti. São ocasiões inigualáveis para olhar com amor para um crucifixo e contemplar a figura de Cristo, para compreender que Ele, do alto da cruz, nos está dizendo: a ti, amo-te mais. De ti, espero mais. Talvez tenhamos motivos para dizer-lhe: Senhor, que foi que te fiz? E ele nos responderá silenciosamente que nos ama e que nos pede uma entrega sem limites à sua santa vontade, que tem uma lógica diferente da lógica humana. Chega o momento da aceitação e do abandono, e então compreendemos todo o bem que recebemos e como devemos dar graças ao Senhor. Muitas vezes, no entanto, encontramos a cruz em questões sem importância, como é uma dor de cabeça inoportuna, uma entrevista a que a outra pessoa não comparece nem se justifica, a pressa com que temos de resolver um assunto ou concluir um trabalho porque o prazo se esgota, uma pequena humilhação que não esperávamos, e por aí afora. O Senhor também nos espera nessas coisas do dia a dia. E não pensemos que isso não é a cruz de Cristo por carecer de importância. Na verdade que, muitas vezes, é mais difícil vencer sem queixas estéreis, sem mau humor, sem rebeldia, essas pequenas contrariedades do que as grandes. Não parecem exigir heroicidade e sucumbimos por nos apanharem desprevenidos. E no fundo, porque esquecemos que o amor não distingue as coisas pequenas das grandes. Diz Caminho: quantos se deixariam cravar numa cruz perante o olhar atônito de milhares de espectadores e não sabem sofrer cristamente as alfinetadas de cada dia? Pensa então no que será mais heróico. E mais adiante, ao tratar da infância espiritual, uma picadela e outra. Aguenta-as. Faz favor. Não vês que és tão pequeno que só podes oferecer na tua vida, no teu pequeno caminho, essas pequenas cruzes? Além disso, repara, uma cruz sobre outra, uma picadela e outra. Que grande montão! No fim, menino, soubeste fazer uma coisa muito grande: amar. A dor, abraçada com amor e por amor, tem imensos frutos. Satisfaz pelos nossos pecados, aprofunda e reforça o nosso caráter e a nossa personalidade. Dá-nos uma compreensão e uma simpatia pelo nosso próximo que não se pode adquirir de outra maneira. Abre-nos de verdade a vida interior do próprio Cristo. E ao fazê-lo, une-nos mais estreitamente a Ele.
com frequência. O sofrimento profundo é também um ponto decisivo nas nossas vidas e conduz ao princípio de um novo fervor e de uma nova esperança, a uma nova maneira mais profunda e mais completa de entender a própria existência. Três. Se alguém quiser vir após mim, não desejamos outra coisa no mundo a não ser seguir Cristo de perto. Não amamos nenhuma outra coisa, nem a própria vida, mais do que esta: identificar-nos com Ele, tornar próprios os seus desejos e os seus sentimentos que teve aqui na terra. Estamos junto dele, não só quando tudo nos corre bem, mas também quando aceitamos com paciência as adversidades, contentes de poder acompanhar o Senhor no seu caminho para a cruz. Mas se nos limitássemos apenas a esperar as tribulações, as contrariedades, a dor que não podemos evitar, faltaria generosidade ao nosso amor. Cairíamos na atitude de quem quer contentar-se com o mínimo. Seria atuar com uma disposição remissa, que bem poderia expressar-se com estas palavras: mortificação, bastantes dissabores tem já a vida. Eu tenho preocupações suficientes. No entanto, a vida interior necessita tanto da mortificação que temos de procurá-la ativamente. A mortificação que nos vem trazida pela vida e pelas suas circunstâncias é importante e valiosa, mas não pode ser uma desculpa para recusarmos uma generosa expiação voluntária que será sinal de um verdadeiro espírito de penitência. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Celebrarei o teu nome, Senhor, porque és bom. A igreja propõe-nos um dia preciso na semana, a sexta-feira, para que examinemos o sentido penitencial da nossa vida à luz da paixão de Cristo. Nesse dia, muitos cristãos consideram com mais vagar os mistérios dolorosos da vida do Senhor, ou praticam o piedoso exercício da via sacra, ou meditam a paixão do Senhor. É um bom dia para que examinemos como enfrentamos habitualmente as contrariedades e com que generosidade, fruto do amor, procuramos essa mortificação voluntária que é complemento indispensável do espírito de amor à cruz. São sacrifícios pequenos que nem por isso deixam de custar. Ser cordiais com todos sem exceção, vencer os estados de ânimo que nos levariam a ser bruscos ou azedos no trato, sorrir quando temos vontade de ficar sérios, cuidar da pontualidade no trabalho ou no estudo, comer um pouco menos do que mais gostamos e um pouco mais do que nos apetece menos, manter habitualmente ordenada a mesa de trabalho, o armário, a estante de livros, o quarto, mortificar a curiosidade, cuidar de andar pela rua com os sentidos recolhidos, não queixar-se do calor, do frio ou do excesso de trânsito. Mas dor e sofrimento não significam tristeza. A cruz, levada junto com Cristo, enche a alma de paz e de uma profunda alegria no meio das tribulações e dos pequenos sacrifícios. A vida dos santos está cheia de alegria. É um júbilo que o mundo não conhece e que tem as suas raízes em Deus. Ao terminarmos hoje estes minutos de oração sobre as palavras de Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Podemos dizer-lhe na intimidade da nossa oração: dá-me, Jesus, uma cruz sem sirineus. Digo mal, a tua graça, a tua ajuda, far-me a falta, como para tudo o mais. Sê tu o meu sirineu. Contigo, meu Deus, não há prova que me assuste. Mas, e se a cruz fosse o tédio, a tristeza? Eu te digo, Senhor, que contigo estaria alegremente triste. Se eu não te perco, Senhor, para mim não haverá pena que seja pena.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.